Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 13 de março. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 1,33%, confirmando aqui para cima um movimento de correção desse movimento de baixo, ou seja, não conseguiu dar sequência à sinalização de perda de força que já tinha gerado no último pregão, deixando essa sombra inferior, mas pelo menos já temos algum sinal de perda de força desse movimento, na realidade, de subida, ter começado de maneira fraca, considerando aqui que a gente já tem dois pregões para cima e nem conseguiu romper a máxima ainda desse candle, localizado aí na faixa 65.810 pontos, que já é um primeiro nível de resistência. O mais relevante que eu vejo é na faixa ali dos 66.200 a 66.600. O Ibov mantendo-se, gerando fundo no gráfico diário acima desse patamar, que fica mais relevante para se voltar a ter uma perspectiva mais de alta para o índice Bovespa, falando em termos de curto prazo, porque nesse momento a tendência no curto prazo, no meu modo de ver, ficou mais para uma tendência indefinida. Então temos aqui em termos de suporte, esses dois fundos agora montados, de forma mais importante, os suportes para o Ibovespa na casa dos 64.200 até 63.740 pontos. No mini índice, cheguei a recomendar duas operações, sendo que a primeira não foi executada. Um dia bem travado, se a gente olhar para o G60, foi um dia bem travado, olhando principalmente para os candles, a movimentação do próprio gráfico aqui de 60 minutos. E olhando para o gráfico de 10 minutos, a gente pode ver que é difícil o estabelecimento de tendência e a manutenção dessa tendência. Várias oscilações para cima e para baixo em relação às máximas e mínimas, sem ter movimentos mais consistentes para cima ou para baixo, inclusive com várias reversões, ou seja, a entrada, por exemplo, aqui na ponta compradora teria gerado stop nesse candle e volta lá para cima. Depois disso o mercado vem aqui embaixo, gerando algo semelhante a um pivô de baixo, mas não anda muito para baixo, volta forte para cima, e aqui eu faço minha primeira recomendação na ponta compradora, na superação da máxima deste candle. Ela não foi executada, recomendei novamente na superação da máxima deste candle, essa foi executada, chegou a andar aqui em torno de 100 pontos, mas quando esse próximo candle aqui não consegue deslanchar para cima, que era a máxima do dia, para cima da região de 95 a 120, 95 aqui, 120 esse ponto. Quando esse candle fecha para baixo, já foi um sinal para mim um pouco negativo, e por esse motivo, quando esse candle aqui, o próximo candle abre, tenta ali voltar para cima dos 120, bate aqui, faz máximo em 115, começa a perder força, eu optei por encerrar essa posição. Inclusive até a condução pelas mínimas também teria gerado a saída aqui, ou aqui teria gerado essa saída da posição comprada. Enfim, os movimentos mais difíceis, seja para leitura ou mesmo condução das operações no pregão de hoje. Então essa operação trouxe aqui basicamente um 0 a 0, mais 0,02%, mais 0,03% do capital total. Depois disso não identifiquei mais nenhuma entrada. Olhando para o G60, vai ficar um pouco mais, se abrir caindo, vier aqui um pouco mais para baixo e gerar algo aqui para cima, seria mais interessante. Se abrir forte para cima e gerar fundo também acima dessa região aqui, seria mais interessante para a ponta compradora. Por outro lado, se abre para cima e não consegue ganhar muita força e proporciona algum sinal mais relevante para baixo, apoiaria um pouco mais a operação na ponta vendedora. Depois disso temos aqui para comentar o dólar. Mini dólar no pregão de hoje, também um pregão um pouco mais travado. Vou jogar aqui no gráfico de 60 minutos. Se a gente olhar o gráfico diário aqui, a gente tem um candle de alta, mas olhando para o gráfico de 60 minutos, gera esse movimento para cima, que é basicamente um único movimento para cima, e depois fica um pregão extremamente travado. Eu até recomendei a operação no dólar na ponta compradora, depois que fez todo esse movimento que eu mencionei agora há pouco, que foi um único movimento para cima no gráfico de 10 minutos, ou seja, abre lá embaixo, reverte aqui, supera esse topo, depois dá uma bagunçada aqui no gráfico. Qualquer entrada aqui teria gerado, na ponta compradora aqui nesse ponto, ou aqui nesse ponto, teria gerado stop. Mas eu optei por entrada um pouco mais adiante, com a correção um pouco maior no tempo, se superasse a máxima desse candle. Só que ela também, essa entrada não foi executada, bateu ali na trave e voltou forte para baixo já no mesmo candle. Depois disso não identifiquei mais entrada. A gente pode observar que reverte a tendência, só que vai lá, volta para baixo, reverte aqui a tendência de novo para baixo e está aqui nesse momento travado no mesmo nível aqui, que foi basicamente boa parte do pregão após o primeiro movimento de alta do dia. Então para o G60 aqui no mini dólar, movimentação também fraca aqui com ganho de força para baixo, considerando que o gráfico diário tem um candle forte para baixo e um candle de alta, traz a chance de ter aqui uma nova formação de fundo, mas seria mais interessante ter mais um candle aqui para ter essa formação de fundo, para ter, no meu modo de ver, para ter uma consistência, uma perspectiva maior para cima no mini dólar. Então, movimentação fraca para cima, seguida de algum topo mais forte, me chamaria atenção para a ponta
para a ponta vendedora. Caso venha caindo e gere força para cima, fundos aqui acima de uma região aqui de 174, 175 me chamaria um pouco mais a atenção para a ponta compradora. Nas ações, PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma leve alta, 0,42%, ali numa região de fundo anterior, trazendo a chance ainda de ter um movimento aqui de correção desse forte movimento de baixo. Mas observe que num dia que o Ibov consegue subir bem, a Petro ainda continua comparando, né, em relação ao Ibovespa de maneira mais fraca, apesar dessa formação de um candle de reversão chamado aqui de martelo. A superação da máxima desse candle traz essa chance de ter alguma correção um pouco maior aqui para cima, mas não me chamaria atenção para se operar na ponta compradora contra a tendência, pelo menos nesse primeiro momento. Então, Petro ficando mais travado aqui nesse ponto, me chama ainda atenção para a ponta vendedora e a favor da tendência. Na Vale 5, dia de hoje com alta de 4,01%, ou seja, o gap que abriu no pregão passado, abriu de novo nesse pregão, o gap aqui, a abertura por aqui, no nível de 29,60, o pregão de hoje abriu em 29,59, então abriu e conseguiu se manter aqui em cima, mas se olhar o tamanho do candle, dá para se ver que foi um pregão bem travado na Vale 5. A superação aqui dessa máxima dos R$ 29,60, R$ 29,59, traz a expectativa desse movimento de correção se estender um pouco mais para cima, tendo como nível de resistência mais importante R$ 30,00 até uma região de R$ 30,33. Acima disso já seria esse fundo anterior, localizado na casa dos R$ 31,46. Depois disso temos então para falar de outros papéis aqui em ações. Alpa 4, recomendei compra na Alpa 4 no pregão de hoje, só que ela abriu lá em cima. Recomendei compra aqui se ela superasse esses 11,99 na faixa dos R$ 12,00, só que ela já abriu na casa dos R$ 12,28. Abre nesse nível e já bate no objetivo que eu tinha estabelecido na operação. Então essa operação foi basicamente cancelada, observando aqui o objetivo que tinha traçado 12,42 com stop em 11,79. Ela já vai lá e bate no objetivo. Na hora que ela faz isso, um recuo dela para o ponto de entrada, que seria na faixa dos R$ 12,00, a mínima dela terminou sendo 12,01, seria um recuo aí de quase 4%. Então isso não me chamaria atenção para executar a compra mais desse papel. Então essa operação, essa recomendação foi cancelada. Ambev. A BEV3. A BEV3, forte movimento de baixa, para ali em cima de um suporte, volta aqui para um nível que, olhando para os topos anteriores, tende a funcionar como resistência, já começou a funcionar como resistência. E mais interessante se esse movimento se estendesse mais 1 a 2 pregões aqui para cima, para se buscar uma operação de venda de topo descendente em cima dessa região do gap, e também considerando essa região de topo anterior aqui, desses topos anteriores na Ambev. Então é um ativo que me chamaria mais atenção para se trabalhar na ponta vendedora, preferencialmente aí por mais 1 a 2 pregões para frente. E TOTS 3 já me chama atenção para a ponta compradora, depois de uma tendência de baixa aqui mais fraca, ficando toda presa aqui dentro desse movimento de subida, reverte forte para cima e agora vai fazendo um movimento de correção. Então no decorrer dessa semana, dependendo desse movimento dela de correção, pode trazer oportunidade, pelo menos para mim, para a minha metodologia, na ponta compradora através de um fundo ascendente. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.